Pronto, vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui. Então, isso é um ponto, tá? Eu juntei aqui, eu fiz a minha catalogação, botei meus parâmetros, o Jobs apresentou aqui para mim as possibilidades. Eu fiz a minha primeira triagem, levei do meu lado esquerdo para o meu lado direito. Vieram 24 sinais. Para quem gosta de operar com listão, já estamos com um bom caminho andado aqui, mas é uma questão muito de perfil, tá? Eu não trabalho com listão, eu trabalho com listas curtas, 10, 12, até 7 entradas, enfim. Eu parto do pressuposto que eu não preciso de todos, só preciso dos melhores. Então, isso é a minha forma de fazer a coisa. Não digo para ninguém que isso aqui é a melhor forma de fazer ou a pior, tá? É o meu jeito. E para mim a melhor alternativa é aquela que dá certo. O melhor parâmetro é aquele que é rentável. Então, se você está fazendo listão e está saindo rentável, detona, continua. Se você estiver fazendo listão e não está dando bom, então repensa, tá bom? Vamos lá. Então, para quem já faz listão, perfeito, aí você tem os seus jeitos de fazer, vai pegar todos os sinais aqui. Para quem não usa listão, você precisa fazer uma triagem, que é o meu caso. Eu levo em consideração alguns pontos. Por exemplo, 1h55 da manhã, eu tenho duas entradas. Audi CHF e Euro Audi. Existe uma coisa em comum entre elas aqui. Eu tenho o Audi CHF como a primeira moeda do par e o Audi como segunda moeda do par no Euro Audi. Tudo no mesmo horário. Uma está subindo, uma é para compra e a outra é para venda. Acaba sendo interessante. Então, significa que nesse período aqui há uma valorização e desvalorização do Audi perante uma outra moeda. Só que a questão é a seguinte, eu parto do pressuposto nas minhas operações que antes de ganhar, eu calculo se eu perder, tá? Isso é minha forma, isso é meu gerenciamento. Eu não faço meus cálculos em cima do que se eu ganhar. Eu faço o cálculo em cima do que se eu perder. Como é que meu gerenciamento vai suportar o hit, vai suportar o lote? Então, partindo desse pressuposto, eu evito ao máximo utilizar duas entradas simultâneas nesse formato aqui, com duas moedas estando no par, né? Uma mesma moeda estando nas duas entradas em pares diferentes. Então eu geralmente opto por uma e nessa opção daqui surge daquela ideia que nós temos aqui, ó, a quantidade de lojas. Ela é aqui ela até é menor do que a Euroaudi é menor do que a Audi CHF, mas como eu sempre trabalho com a importância da primeira entrada e eu tenho uma leve preferência pela média individual, eu optarei em operar com o Audi CHF. Porque a quantidade de win em primeira está bem elevada, a quantidade de win no segundo galho está bem elevada, aqui está bem na briga, né? Embora o Euro Audi aqui seja 100%, 0%, mas aqui entra aquele feeling do trader no final que o que é que você vai optar. Eu optaria por essa daqui. Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui para baixo. Mesma coisa acontecendo aqui às 4 horas da manhã. Euro CHF e o USD CHF. Nessa situação daqui, eu optaria por USD CHF. (8h20) não, aqui é 8h20, 9h10, está bem distante. 9h10, 9h20, até que é suportável aqui. Estou trabalhando com VM5, vai estar aqui no segundo galho se vir para cá.
Pronto, pessoal. Aqui eu faço essa minha primeira raspagem, a minha primeira limpa vem aqui, né? Quando eu vou tirando aqui essas entradas aqui iguais ou esses espaços aqui repetidos. A partir daqui eu vou para notícias, tá? Há quem defenda que notícia para probabilidade pouco importa, há outros que não, que é o meu caso. Eu entendo que uma das causas que quebra uma recorrência é abertura e fechamento de mercado, valorização ou desvalorização de um par de moeda e principalmente notícia. Então, se eu tenho um par aqui que está tendo uma recorrência muito forte aqui, e eu pego uma recorrência nela, então eu pego uma notícia em cima dela, ela pode sim ser um fator de quebra de recorrência. Então, eu sempre procuro livrar-me das notícias, porque eu não estou aqui para apostar, eu estou aqui para acertar. Então, sinal amarelo para mim não significa vá, siga, significa pare, né? Então, sinal amarelo nem vou nem tomar atenção, eu paro, eu não preciso correr o risco, tá? Então, aqui entra agora o feeling o feeling final para você gerar a lista. Se eu tenho uma lista e eu quero operar com uma lista de no máximo 15 sinais, eu preciso aqui extrair, tirar daqui 7 sinais. E aí eu utilizo o segundo parâmetro, que é esse aqui que eu vou abrir para vocês aqui agora. Deixa eu só abrir aqui na tela. Bom, depois que eu faço aquela triagem ali, eu venho para essa última triagem daqui, que é onde eu coloco a sequência de vitórias que eu tive durante o dia. Hoje saiu para mim aqui 12-1, não é? E aí eu levo em considerações alguns pontos. Um deles é qual o sinal que eu operei hoje, que ele aparece aqui, e qual o sinal deu loss. Então, o loss automaticamente o job já tirou para mim. O Euro USD nem passou de perto aqui, né? Quando eu tomei um hit hoje. Mas tem algumas entradas aqui que também não aparecem aqui. E aí, o que é interessante a gente notar? Às vezes, você pode ter uma entrada que ela deu bom de primeira, mas aí o Jobs não listou para você no outro dia. O que necessariamente isso significa? Significa dizer que o Jobs ele não só leva em consideração a primeira entrada, ele leva em consideração a segunda e a terceira. Se você venceu a primeira, mas as próximas velas não foram tão boas, não foram na mesma direção que você entrou, embora você tenha ganhado, o parâmetro daquela entrada pode não ser mais vencido. Então, se você tem um parâmetro e não foi vencido, o Jobs não lixa para você. Então, é comum você tomar um win aqui numa entrada e no dia seguinte o Jobs não apresentar para você. Tá? Então, já me deparei com algumas situações, principalmente na minha mentoria, e aí alguns alunos falaram exatamente isso. Mas eu tenho um nível de... Eu tenho um par que eu estou acompanhando, eu tomei gain de primeira e ele não aparece mais. Por quê? Porque o Jobs listou dentro de um parâmetro que você selecionou e essa entrada não venceu aquele padrão, não venceu aquele parâmetro, então ficou de fora, tá? Isso é um ponto a ser considerado. Porque aqui, gente, eu vou dar uma paradinha bem rápida aqui para a gente vir para cá. Só observando o seguinte, vocês vão perceber aqui que eu tenho entrada, aqui não está com o tempo, mas eu tenho uma entrada aqui de... Se aparecer para você. Eu tenho entrada de M5 e M10, tá? M5 e M15. Pronto, aqui, ó. Essa aqui foi a minha entrada de hoje, né? M15 e M10. Eu só cataloguei M5 no momento aqui para vocês. Aqui vem um ponto bem interessante. Isso é um trabalho que eu faço na mentoria com meus alunos, tá? Como é que funciona isso?
Para mim, há uma diferença entre trader, que opera por probabilística, e gerador de sinal. Trader versus gerador de sinal. Que diferença é essa? O gerador de sinal é aquele cara que abre o Jobs, já está com o parâmetro lá, ele clica em consultar, deixa o Jobs trabalhar para ele, ele pegou tudo, jogou de um lado, botou numa lista, gerou e pum, bota para rodar. Não tem um mínimo compromisso de identificar um par, uma ideia, uma lógica, uma situação, um estudo, nada, nada. É um cara que vai lá, só vai gerar o sinal, foi embora, bateu, ganhou, perdeu, ganhou, foi embora. Bom, show de bola. Se você está rentável assim, continue assim. Mas para mim, você ainda não é um trader. Para mim, o trader é o trader que opera por probabilidade, é o cara que faz observação. Essa é a palavra que vocês têm que entender. Observação. Porque, primeiro, qual a base da probabilidade? É você olhar para o passado e encontrar no passado um nível de recorrência, uma situação que se repete, que acaba trazendo para você uma informação que há uma probabilidade daquilo continuar ou daquilo não continuar. Então, se eu tenho um modelo de operação que olha para o passado para definir qual é a operação do presente e do futuro, eu só posso tomar essa decisão em cima de uma observação. Eu tenho que ser um observador do mercado, um observador das entradas dos pares. E aqui a gente começa a separar um do outro. Então, o trader que opera por probabilística é um cara que sabe as entradas que está fazendo. Ele tem noção de onde é que ele está colocando o seu dinheiro, onde ele está colocando as suas entradas, porque ele acompanha. Para ele acompanhar, é preciso que ele tenha uma lista de observação. E aí uma coisa que eu trabalho bastante, né? Você vai operar, então tem um ritual, tem uma sequência de acontecimento. Qual a primeira coisa que você deve fazer na hora de operar? Crie uma rotina. Escolher os seus parâmetros, já está definido, anotados, são parâmetros testados. O job já vem com parâmetro padrão, tá? Não significa que é o melhor ou o pior, é o padrão que eu desenvolvi e que eu trabalho com ele. Existem outros padrões aí que estão arrebentando, estão fazendo listas maravilhosas, com formas diferentes de gerar sinais. Então, isso é um ponto. Não existe o melhor ou o pior, existe o mais rentável, existe o seu. Então, escolher os seus parâmetros, deixe eles anotados. Isso é importantíssimo. E o que é deixar anotado aqui? Ó? Eu gosto muito dessa ideia daqui. Ó. Eu crio o nome de uma lista. Isso eu aprendi com meu amigo Cota, que está aqui na sala. Eu crio o nome de uma lista, dou o nome a ela, só que o nome que eu crio para essa lista é um nome que tem a ver com os parâmetros que eu estou utilizando. Então, olha só. Lista canarinha. Canarinha, amarela, seleção. Dá para ter uma noção do que é isso, né? Então, é uma âncora. E aqui eu tenho ó, confluências amarelas com a média de 45 dias com base... Só faltou errar aqui. 45 dias como base e 2 a 0% de loja. Perceberam? Eu tenho aqui uma lista que ela já diz para mim, pelo nome dela, eu já digo do que se trata. E aí eu tenho isso já anotado. Por que é importante anotar? Para você não se sabotar. Se você tem uma anotação, tem uma sequência de como fazer diariamente, gente, só pegue sinal dentro da sua entrada. E às vezes eu fico me debatendo com algumas pessoas que conversam comigo aqui, dizendo assim, mas é porque eu tenho um grupo de sinal que o pessoal quer que eu faça para ele diariamente sem sinais. Tá, beleza, sem sinais. Aí você fez em um dia, fez 99, mas o pessoal quer 100. Aí teus parâmetros só listou 99, mas o pessoal quer 100. Aí tu, beleza. Aí tu arruma mais um sinal, não está no teu parâmetro, tu inventou aqui, tu criou uma alternativa e colocou mais um sinal para fechar os 100. Aí tu tinha 99%. Aí tu fizesse uma lista com 99 sinais, entradas assertivas e 1% de loja. E possivelmente 1%, esse um único loja que teve, foi aquela entradazinha que não estava no teu parâmetro, que tu inventou só para fechar o número e não fechar a qualidade. Então, gente, quantidade não é qualidade, tá? Pelo menos aqui não é. Então, se não está no teu parâmetro, sugestão minha, não pega. Só pega se estiver dentro do seu parâmetro, tá? Só que o seguinte, dentro dessa rotina daqui, eu coloquei aqui, ó,
testados. O que é testados? Gente, eu não faço uma lista só por dia. Eu não faço uma lista só por dia. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Só ontem eu fiz 5 listas diferentes. Só ontem eu fiz 5 listas diferentes. E eu tenho anotações de entradas por entradas de todos os dias, de todos os meses, porque afinal de contas eu não sou um gerador de sinal. Eu sou um trader que opera por probabilidade. Então eu acompanho meus sinais, eu acompanho minhas entradas, eu acompanho o que é que eu faço neles. Então eu gero a minha lista principal, que é a minha lista de operação, e gero 3, 4, 5 listas diferentes, com parâmetros diferentes, para testar, fazendo backtest de todos. Porque aqui, ó, eu vou até puxar isso aqui, que era um pouco mais à frente. O que é que eu preciso fazer com isso daqui, ó? Criar novos parâmetros para ter plano A, plano B e plano C. Ah, eu estou operando com parâmetro padrão. E, de repente, o parâmetro padrão não começa a ser mais assertivo. Enquanto isso, meu backtest do parâmetro B está dando bom demais. Eu tenho uma ótima opção de fazer uma substituição. E aqui eu não vou mais testar. Eu já tenho teste dele. Eu já tenho um acompanhamento dele. Então, para mim, é só trocar um pelo outro. E eu tenho o padrão A, padrão B, o padrão C, enfim. Quantos padrões quiserem. Ou pode acontecer, como tem acontecido comigo, por muito tempo eu só operei por, acho que há 2 meses que eu venho operando em M15. Só que eu comecei a encontrar algumas alternativas muito viáveis nos meus testes de M5. Daí, no início desse mês, eu resolvi misturar os dois. E aí tá bem bacana o resultado que eu tenho tomado esse mês. A semana passada eu só tomei um loss em todas as listas que eu fiz e bati na minha meta é 3%, bati a minha meta em todos os dias. E se eu tivesse deixado rodar hoje, eu nem lembro qual foi o valor, o total que deu. Eu fiz a soma hoje aqui. Mas tinha dado ali mais de 40% de rentabilização, tá? Então, é quando você tem um acompanhamento e, de repente, você tem a possibilidade de ou trocar ou juntar um no outro. Então, tudo isso aqui é rotina, gente. Isso aqui eu faço diariamente. Eu não sei se você sente prazer nisso, mas eu sinto prazer de parar na frente do Jobs e fazer catalogação, e fazer observação, e fazer meus levantamentos. Quando eu faço tudo isso, eu levo em consideração isso daqui, ó. O que para mim é mais interessante, uma lista rentável ou assertiva? Gente, pode até parecer que as duas coisas são a mesma coisa e não são, tá? Você pode fazer uma lista você pode fazer uma lista assertiva e não rentável. Como? Vamos lá. Você fez uma lista com 10 sinais, beleza? Desses 10 sinais saiu 9 a 1. E a sua meta era, sei lá, 5% de stop gain ou de stop loss. Se você fez 9 a 0 e depois tomou um loss, a sua lista foi rentável, porque você bateu a sua meta, saiu do mercado, feliz da vida. Quando veio o loss, você estava também já fora do mercado. Lista rentável. Uma lista assertiva. Se você primeiro fez 0 a 1, para só depois fazer 9. Eu não sei qual é o gerenciamento de vocês, mas se você trabalha com um gale, se aliás, trabalha com 2 gale, possivelmente aqui você tenha sido estopado. A sua lista saiu 90% de assertividade, mas aqui você saiu estopado, porque você tomou o loss primeiro antes de vir os wins. E aí, como você não tem a bola de cristal para saber que virá 9 wins depois, possivelmente você ficou fora do mercado e terminou a lista assim. Deixou o backtest rodou e disse que naquele dia saiu 9 a 1. Mas ainda assim você saiu estopado. Então é quando a sua lista ela é rentável e não assertiva, ou então assertiva e não rentável. Então leve isso em consideração, tá? Na mentoria eu levanto isso com o pessoal. Qual é o percentual que você tem para trabalhar sem gale, com um gale ou 2 gale? Gente, isso daqui por gerenciamento de risco é fundamental, tá? Às vezes eu vejo muita listinha aí de muitas listas de grupo de sinais, que o pessoal coloca lá, lista de 2 gales
com 80% de assertividade. E os caras lá, saltitando lá no gramado, dizendo que a lista foi fantástica, hoje foi maravilhoso, 80% de assertividade com 2 galhos. Gente, não foi. Não foi. 80% com 2 galhos estopou valendo. Só se você tinha uma meta e a sua meta foi batida nos primeiros sinais. Aí, maravilha, aí show de bola. Se não, pelos meus cálculos, só acima de 95% com 2 galhos é que você pode sair lucrativo. Porque 95% você está aqui empatado. A partir disso, 97, 98, 99, 100 é que você saiu no lucro. Tá? Então, isso é a ser considerado. Aí a gente vem para aquela pergunta, mas qual é melhor? 1 galho, 2 galhos, 100 galhos, sem galinha nenhuma, com o galinheiro todo? Gente, no meu entendimento, o que vai definir o que é melhor, o que é pior, não é o que eu acho. É o que o meu sinal, é o que o meu parâmetro me apresenta. Se eu tenho um parâmetro, o meu parâmetro A é um parâmetro que, quando eu opero com 2 galhos, ele termina 100%. Eu operei com 2 galhos e ele termina 100%. Quando eu opero no meu parâmetro A, quando eu opero com 1 galho apenas, ai meu Deus, quando eu opero com 1 galho apenas, eu termino aqui com 50% de assertividade. Pergunta, o que é melhor? Primeiro ou segundo? Claro que é o primeiro. Claro que é melhor operar com 2 galhos, porque aqui eu termino a minha lista, geralmente eu termino com 100%. Enquanto eu estivesse operando com 1 galho, eu só terminaria com 50%. Eu não bati a minha meta aqui. Então, no meu parâmetro, operar com 2 galhos é melhor do que com 1 galho. Sendo assim, um exemplo na prática, a minha lista M15 fica muito bom operando com 2 galhos. Eu saio mais assertivo e mais rentável com 2 galhos. Já na minha lista de M5, fica melhor operando apenas com 1 galho, porque a quantidade de entrada é maior. E aí, caso eu venda um loja, caso eu venda um hit, eu tenho condições de mais na frente vencer e reverter aquela situação. Como hoje aconteceu, eu trabalho com 2 contas diferentes, eu coloquei todos os sinais de M5 de um lado só, e aí eram 17 sinais, se me falar a memória. Tomei um hit no meu 4º sinal, mas aí como eram 1 galho apenas, durante o dia eu consegui reverter o hit, consegui sair positivo, bater minha meta. Tá? Então, para mim, no meu entendimento, o que eu sempre exponho é que o que vai definir qual é a melhor quantidade de galhos necessariamente é o seu parâmetro. Tá? Então, você tem que criar aí um ajuste. Gerenciamento de risco com o seu parâmetro. Tá? Aí a gente tem uma informação. Se eu tenho uma lista que, em média, ela me dá 95% de assertividade, significa dizer que, por lista, eu tomo um loss. Aí entra o meu gerenciamento de risco. Aquela conta que eu falei lá no início, aqui vem com força. Como é com força? Eu só vou operar primeiro contando com, e se o loss vir? Como é que meu gerenciamento de risco vai suportar? Então, eu não faço a conta. Eu vou ganhar X. Minha primeira conta é, e se eu perder? Como é que eu fico? Se eu tenho uma lista, um padrão um parâmetro de catalogar que é em torno de 95% de assertividade, então eu vou operar sempre contando com 1% de loss. Porque se ele vir no meu primeiro sinal, o que é que eu faço? Essa é a minha pergunta que eu me faço diariamente quando fazer minhas entradas, quando eu vou calcular o valor das entradas. Se vir um loss de primeira, como é que eu vou suportar isso? Como é que o meu gerenciamento de risco vai lidar com isso? Né? Então, assim que eu responder essa pergunta, eu defino o meu valor de entrada no mercado e deixo o bicho pegar. E aí, gente, isso aqui é de extrema importância, tá? Sempre tenha relatórios. Sempre tenha backtest, sempre tenha relatório se a sua lista é assertiva, se a sua lista é rentável, se aquele parâmetro é rentável, é assertivo. Sempre gere relatório. E esse relatório pode ser de metas diária, semanal, quinzenal, mensal, mas sempre gere relatório. Por quê? Porque nesse nosso modelo de operações, por probabilidade, a gente não deve operar em cima daquilo que eu acho, daquilo que eu penso. Eu sempre devo operar por aquilo que os números me dizem.
os números são nosso melhor amigo, é nosso melhor aliado na hora da operação. Sendo assim, tudo eu vou anotar para identificar se eu estou assertivo ou não. Eu não sei se ele vai estar aqui na sala, deixa eu ver aqui. Não tá, mas se ele tivesse, eu ia pedir permissão, ele ia me dar aqui, tranquilo. Há 2 semanas eu mentorei um rapaz, o cara é incrível, o cara é um monstro. O cara conseguiu, em 20 dias de operações, ele fez 17 a 3. Ele saiu 17 dias positivos e 3 dias negativos. É positivo, né? Em 17 dias ele bateu a meta dele. Em 3 dias ele não bateu, ele bateu a meta dele de stop loss, né? Ele foi estopado com os mesmos valores, com o mesmo percentual. Saiu 17 a 3. Só que na sequência, os últimos 2 dias dos 20, os últimos 2 dias dos 20 dias, ele tomou loss. Foram 2 loss seguidos. O que foi que ele fez? Conversando comigo, ele disse que tinha que repensar os parâmetros dele, porque os parâmetros dele não estavam tão assertivos. Aí eu brinquei com ele, né? Amigo, sua sorte é que eu não estou perto de você, senão eu estava pulando teu pescoço. Como é que você faz em 20 dias 17 listas positivas, 3 negativas, e porque tomasse 2 loss, 2 dias seguidos ruins, você quer mudar todos os teus parâmetros, jogar tudo por alto? Gente, aqui entram os números, tá? 17 a 3. Se a gente for fazer uma contazinha básica aqui, se ele estivesse operando numa meta de 5% ao dia, ele tinha feito aqui 50, 7 vezes 5, 35, tinha feito 85%, menos 3 negativos, menos 15. Ele estava positivo em 70% em 20 dias. E aqui é aqui que eu fico me debatendo na cadeira. Gente, Selic está pagando 4,5% ao ano. A gente está numa operação que faz isso aqui 70% em 20 dias, cara. E você acha que tem que rever seus parâmetros? E os números? O que é que eles dizem? Não dizem nada para você? Então, gente, isso aqui é de extrema importância. Porque tudo isso aqui tem a ver com algo que é nossa base nossa base de nossa base de operação psicológica. Não é emocional. Tem que ser racional. Nosso psicológico tem que estar embasado nos números. Eu tomei um hit ontem, tomei um loss ontem, tomei um loss hoje. Então eu vou olhar para os meus parâmetros e vou dizer, não, eu vou mudar tudo. Por quê? Está 17 a 3. A semana passada, como falei para vocês aqui, eu fechei só com um loss. Eu fiz minha meta 3% ao dia, eu fiz 15%, fiz mais de 15%, 3,3, 3,4. Eu fiz aí, sei lá, 16% numa única semana. Hoje eu bati minha meta novamente. Se amanhã eu tomar um hit, se amanhã eu fui estopado e vou mudar tudo que eu estou fazendo até agora, porque eu tomei um loss, aqui o que eu crio isso aqui, ó, ciclo de 10 dias. Eu acompanho 10 dias operados e sempre verificando quanto é que está esse valor. Qual o placar? Por exemplo, do primeiro dia de fevereiro, que eu não operei OTC, só operei dia de semana normal. Então, até agora está 6 a 0 no ciclo de 10 dias. Se os próximos 4 dias vierem loss, eu saio positivo. Levemente positivo. Ainda assim. Porque quem está me dizendo isso é os números. Os números estão me dizendo isso. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que os números me dizem. Tá? Então, gente, vamos criar aqui um movimento. Movimento melhor do que lista assertiva é lista rentável. Então, se a gente anota isso, a gente se blinda sobre possibilidade de ficar aqui meio que inseguros e tal. E deixa eu falar aqui algo bem fundamental para vocês. Tá? Às vezes eu fico olhando no grupo, acompanhando de longe ali, só lendo ali, eu gosto de ler a conversa de cada um. Tem uma galera que coloca um texto muito bacana e tal. E aí, às vezes, é muito comum. O cara colocou uma lista saiu 50 a 0.
Aí a galera tudo embaixo. Qual é o teu parâmetro, teu parâmetro? Aí os caras colocam, é o parâmetro padrão, pô. Não tô fazendo nada demais, é o parâmetro padrão. Aí coloca um outro vai lá, fulano B colocou uma lista 50, ou 49-1. Qual é o teu parâmetro, qual é o teu parâmetro, aquela agonia toda. Gente, é o seguinte, você tem que entender que todo mundo que está ali no grupo, nem todo dia todo mundo está postando a mesma coisa. E a gente tem uma grande dificuldade de postar quando o dia é ruim. Não é comum você ver a galera postando quando o dia é ruim. Às vezes eu penso que quando o cara não postou, é porque o dia foi ruim. E quando o cara postou, o cara tá feliz, o cara tá tranquilo, o cara tá com autoestima, o cara foi lá e postou. Aí você tem uma lista que nos últimos 10 dias, você tem um parâmetro que nos últimos 10 dias te deram 7-3. Mas porque você tomou um loss e naquele dia que você ficou de cabeça quente, um cara foi lá e colocou uma lista 50-0. Aí tu pergunta o cara qual o parâmetro do cara. Aí o cara te diz, o meu parâmetro é esse. Aí tu pega o teu parâmetro, que te fez ganhar 7 e perder 3. Tu pega o teu parâmetro, descarta ele e utiliza o do cara. Só que o histórico daquele cara foi o inverso. Ele perdeu 3, ele acertou 3 e perdeu 7. Aqui é uma suposição que eu estou criando, né? Ele perdeu 3, ele perdeu 7 e ganhou apenas 3. Só que um desses 3 que ele ganhou, ele colocou lá no grupo. Aí tu acabou de trocar o teu parâmetro, que estava bem assertivo, bem rentável, por um parâmetro de uma pessoa que estava o inverso de você. Só teve um dia bom e colocou lá. Gente, estou criando aqui uma hipótese, estou criando aqui uma situação. Não existe nenhum dado real. Não é um case de sucesso, de insucesso, não. Eu estou criando uma ilustração. Então, se você não tem os seus números anotados, se você não tem um relatório das suas operações, você começa a ficar vulnerável a esse tipo de situação e qual o risco de estar trocando o tempo todo de parâmetro. Gente, só troque de parâmetro se o seu parâmetro começar a não ser rentável, começar a não ser assertivo. Aí você tem um dado para trocar, mas não troca por qualquer um. Troca pelos teus backtests. Você é trader. Você não é o gerador de sinal. Você é um trader por probabilística. Então, cara, vai lá, cria teus testes, faz as tuas análises. Às vezes quer pegar um parâmetro de alguém, pega, mas utiliza como teste, faz backtest, até você sentir confiança pelos números e fazer uma substituição. Uma coisa que nós temos que ter em mente, tá? Operar, veja só, operar por probabilística não é mais fácil do que operar por price action. Repito, operar por probabilística não é mais fácil do que operar por probabilística. São coisas distintas, são coisas diferentes, mas cada um tem a sua dificuldade. Eu até penso que na probabilística a dificuldade é um pouquinho mais elevada, porque eu preciso, além de acertar a recorrência num parâmetro bom para pegar as melhores recorrências, eu também tenho que acertar no gerenciamento de risco. Porque se eu operar com um galho, com 2 galhos, quando eu tomo um loss, o loss puxa bastante na minha lista, né? Então, gente, é o seguinte, eu vou... Tá acabando o tempo aqui da sala, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Eu vou abrir uma próxima sala, eu não ia fazer isso, mas como eu me alonguei muito aqui, eu vou abrir uma sala só para tirar dúvida, tá? Se você quer tirar alguma dúvida do que eu coloquei aqui, aí eu vou abrir a sala, vou abrir o chat, aí você pode digitar no chat e vou responder de um a um, tá? O pessoal está colocando aqui, aproveita, galera, que esse conteúdo é pago. É verdade, Thales, é verdade, Thales. Esse conteúdo aqui, a galera pagou por ele, mas ó, é só uma fagulha do conteúdo, né? Esses dias peguei 10 entradas com pares diferentes, foram 6 win de primeiro, 2 no Galo e 1 no Galo, quer dizer que 10 win em geral. Deve ser você libera essa. Não entendi aí, Zimbo. Que Excel é esse que você pediu para liberar? Esse aqui que eu te mostrei aqui dessa atividade, se for essa, eu compartilho. Se for essa daqui, eu compartilho tranquilo. Só me chama no privado, tá? Mas se você levar um hit na sua lista de 9 sinais, você não recupera. Exatamente, Cota. Exatamente. Então, os 9 sinais têm que ser cirúrgico. Então, tem que ser cirúrgico. Você tem que entender bem isso. Tomou um hit e 9 sinais, ferrou, velho. Ferrou. Então, trabalhar com a meta definida 3, 4, 5% para chegou, bateu, fugiu, partiu. Qual o valor considerável, qual o valor da média individual que você leva em consideração? Então, Wagner, eu utilizo o padrão que está lá no Jobs, né? Eu não crio mais nada do que aquilo.
M15 é mais assertivo? Não tem essa informação, Newton. Eu tenho... O M15 ele gera menos sinais. M5 gera mais sinais. O nível de assertividade, só fazendo uma comparação com o outro. Por exemplo, a semana passada, o único loss que eu tomei foi no M5. M15 eu não tomei nenhum loss. Mas o que justifica? Eu gero em torno de 7 a 9 sinais M15 para gerar 20, 17 M5. Então, o M5 está mais exposto. Então, não significa necessariamente que ele é mais assertivo. Gente, está acabando aqui. Eu vou fechar a sala, vou colocar lá o link no grupo. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, de tirar alguma dúvida, essa é a hora de vocês, tá bom? Vou lá, vou fechar aqui. Um abraço aí, gente. Espero vocês na outra sala.